Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar aqui prosseguimento a esse canal. Então, hoje eu vou falar sobre recomeço. É... Primeiro vídeo, né, aqui no canal, com uma palavra de Deus, né? Uma palavra baseada na minha fé, no que eu acredito, né? Que é a Bíblia, que eu acredito e sigo. A palavra do Senhor, palavra viva, verdadeira, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Eu vou falar sobre recomeço. Recomeço, essa palavra Deus colocou no meu coração já desde o início dessa semana. E eu senti que era para eu gravar e compartilhar essa palavra. A parábola que eu escolhi, né, o texto onde o Senhor ministrou no meu coração, foi a parábola do filho pródigo, que é Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler bem rapidinho, mas a gente vai estar usando apenas um versículo. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui a gente vê falando um pouco do filho mais velho, né? Que era o que tinha ficado com o pai, que quem conhece um pouco de Bíblia sabe que o filho mais velho ficou chateado e enfim, mas não é o que eu quero falar hoje. Um grande exemplo que a gente tira aqui da vida desse filho pródigo sobre recomeço é que ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que ele falhou, ele viu que o ambiente que ele estava não era o ambiente onde ele gostaria de estar, não era o melhor para a vida dele. Ele sabia e conhecia qual era a realidade da casa do pai, como era viver na casa do pai, como era estar em comunhão e vivendo junto com o pai, e sabia que o pai dele era um pai bondoso, né? Porque aqui na parábola do filho pródigo, Jesus está falando, dando exemplo, e também mostrando quem o pai é. E o nosso pai, ele é esse pai bondoso, ele é esse pai amoroso, ele é esse pai que ele nos espera de braços abertos, né? Um pai que não poupou nem o seu próprio filho por nos amar. O alvo desse amor somos nós. Então, quando esse filho, ele cai na real, ele se vê numa situação que não era a situação que ele gostaria de estar vivendo, ele sabia que aquela não era a realidade ideal para ele, ele fala: na casa do meu pai, até quem não é filho é bem tratado.
né? Até os servos do meu pai têm o que comer. Então eu vou voltar. E ele tem uma grande sacada, que é: eu vou reconhecer o meu erro. Eu vou dizer para o meu pai que eu sei que eu falhei, eu sei que eu pequei. Então que ele me receba pelo menos como um dos seus servos, porque eu sei que na casa dele não vai me faltar mantimento, na casa dele não vai me faltar aquilo que é básico, né? Dignidade. Meu pai, ele dá dignidade para os seus servos. Então, que eu vou voltar e vou falar para ele: eu falhei, eu errei, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. E já não sou digno. Ele reconheceu que ele não era mais digno de ser chamado filho, não era mais digno de ser reconhecido como filho, né? Porque ele desonrou o pai quando ele pediu a herança. Ele reconhece que ele errou, ele reconhece que ele falhou e ele vai. Uma grande frase que eu encontrei, né, na internet, a frase é: não tenha medo de trocar a rota, só descobrimos novos caminhos quando mudamos de direção. Esse filho, quando ele saiu, né, quando ele reconhece o ambiente, quando ele decide voltar, ele já pensa o seguinte, ele já calcula: eu não vou voltar a ser filho, né? Meu pai não vai me atender para me voltar para dentro de casa, me colocar de volta na posição que eu tinha. Não, eu pelo menos vou conseguir um emprego, porque meu pai, ele precisa de alguém para trabalhar para ele, então ele vai me aceitar como empregado, né? Só que ele só descobriu que tudo aquilo, que toda aquela honra, que todo aquele amor estava esperando com ele quando ele decidiu recalcular a rota. Ele decidiu recomeçar e recalculou a rota. Ele resolveu viver uma nova história. Porém, o pai o surpreendeu. Aquilo que ele viveu de diferente daquilo que ele tinha calculado foi uma surpresa para ele, uma grata surpresa, uma feliz surpresa, né? Que foi a bondade do pai aguardando por ele. Mas ele só conseguiu experimentar essa bondade do pai quando ele resolveu recalcular a rota. Então ele mudou de direção e conheceu aquilo que era a vontade do pai para ele. Então, para mim, essa frase fez todo sentido. Não tenha medo de trocar a rota. Só descobrimos novos caminhos quando mudamos de direção. A gente precisa mudar a nossa visão em relação às coisas. Porque quando a gente vai recomeçar, a gente já sabe o caminho que percorreu, a gente já tem uma bagagem, e essa bagagem às vezes carrega frustração, decepção, angústias, ansiedades e coisas que não deram certo, que quebraram, né? Então, para recomeçar, a gente precisa colar os cacos, a gente precisa aceitar o que não deu certo, entender aonde a gente falhou, entender aonde a gente errou, entender que somente na casa do Pai a gente encontra esse amor, né? Então, assim, para recomeçar, realmente é muito difícil. Começar, às vezes, pode ser difícil, dependendo da área que a gente estiver pensando em começar. Começar envolve toda aquela ansiedade, toda aquela motivação de um começo, né? Aquela empolgação: eu vou começar um canal, eu vou começar a pregar, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar. Mas quando a gente cai, quando a gente falha, quando a gente erra, a gente sabe todo aquele caminho que a gente já percorreu. A gente sabe das coisas boas daquele caminho, mas a gente também sabe das coisas ruins que aquele caminho traz. Então, é bem mais difícil recomeçar. E recomeçar é ver beleza nos pedaços quebrados. É dar valor a cada pedaço daquele vaso que se quebrou, né? A gente vai dar valor a cada pedaço, a gente vai colocá-lo, cada um em seu devido lugar. O vaso não vai ser igual ele era antes, mas ele vai ser novamente um vaso, ele vai ter novamente uma serventia, né? Vai ter novamente um valor. Então, recomeçar é dar valor e é ver beleza também nos pedaços quebrados. No dicionário, a definição de recomeçar é começar de novo, retomar após uma interrupção. Aí me veio
esse questionamento. O que tem interrompido os nossos planos, os nossos projetos? O que tem interrompido os projetos de Deus na nossa vida? Com certeza não são maiores que Deus. Então, assim, se fez a gente parar, tudo bem, a gente parou, a gente não consegue mudar o que já passou. Mas por que a gente não recomeça? Por que a gente não volta de onde a gente parou, né? Por que a gente não retoma após essa interrupção, né? O que me interrompeu o projeto de Deus foi um pecado? Esse pecado não é maior que o amor de Deus. O que interrompeu o projeto de Deus na minha vida são as minhas falhas. As minhas falhas não são maiores que Deus e que o amor de Deus. As lutas não são maiores. Nada é maior do que o amor e a vontade de Deus para nós. Então, quando a gente fala em recomeçar, em retomar, o principal é a gente reconhecer para quem e por quem ou por que nós estamos fazendo aquilo. Quando a gente sabe para onde a gente precisa ir e para onde a gente deseja, onde a gente sonha chegar, a gente consegue sim recomeçar, a gente consegue sim passar por cima daquilo que pode ter nos feito parar, né? Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente passa por cima daquilo que fez a gente parar. E quando a gente olha para a história do filho pródigo e pensa que o nosso pai, ele é um pai bondoso, ele é um pai que nos espera de braços abertos. Aquele pai, ele estava na varanda esperando aquele filho ingrato para trazer honra de volta para a vida dele, colocar um anel no dedo dele, dar novas vestes, né? Fazer uma festa, fez um churrasco lá pro filho e recolheu ele, acolheu ele de braços abertos. O pai sabia que distante do pai, distante da casa do pai, o destino do filho era a morte. E aquele filho, quando retornou, ele retornou à vida, né? E aqui nós estamos falando sim de vida espiritual. Em recomeço, o primeiro e principal recomeço é a nossa vida com o pai, é a nossa vida de intimidade com o pai. Mas às vezes a gente está como o filho mais velho, né? Que está dentro da casa, mas não conhece o pai. Às vezes a gente falha por não conhecer o nosso pai. 3 passos para um recomeço. Primeiro passo é reconhecer que errou. O primeiro passo para a gente recomeçar é reconhecer que nós erramos, é reconhecer que nós falhamos, é reconhecer aonde nós erramos e aonde nós falhamos. Ou seja, esse recomeço, ele precisa começar dentro da gente. Então, depois que a gente reconhece, o segundo passo é abrir mão do nosso orgulho. Abrir mão do nosso orgulho. Ele primeiro pensou, eu vou dizer pro meu pai que eu errei contra ele, eu errei contra o céu, eu pequei, eu falhei, eu fui realmente ingrato e eu preciso do meu pai. Ele precisou abrir mão do orgulho. E o terceiro ponto é aceitar que uma nova realidade pode surgir. Aquele filho, quando ele retornou, ele aceitou, né, no seu coração que uma nova realidade podia surgir para ele. Ele pensou, né? Eu pequei contra o pai, eu pequei contra os céus, eu vou pedir pro meu pai para que ele me aceite como servo. Às vezes parece duro a gente pensar dessa forma, mas ele foi realista. E a gente precisa ser realista. Porque quando a gente falha e quando a gente erra, né, a gente quebrou algo, né? Eu citei aqui o exemplo de um vaso quebrado. Quando o vaso ele se quebra, ele nunca mais vai voltar a ser como ele era antes, né? Por menor que seja aquele quebrado, quebrou só uma pontinha, mas aquela pontinha, quando a gente colar, vai ter uma marca de cola. Por mais que, né, seja uma cola que não dê tanta visibilidade, vai ficar no mínimo um rachadinho ali, né? Mostra aquela partezinho, aquele risco de rachado. Ou seja, aquele vaso não vai ser mais igual. Aquele filho, o filho pródigo, ele reconheceu que ele errou, falhou e que ele quebrou algo. Então, que não ia voltar a ser como era antes, né? Algo tinha mudado. Ele tinha feito algo de errado que não ia ser novamente da mesma forma. Então, ele aceitou e entendeu que podia surgir uma nova realidade, que agora ele ia estar na casa do pai, porém não mais como filho, e sim como servo. Ele foi surpreendido porque o pai é um pai bondoso, é um pai zeloso, é um pai amoroso. Porém,
né? O que ele merecia não era o que o pai o entregou. E a gente precisa entender isso, né? Que quando a gente erra e quando a gente falha, as coisas mudam. Diante de Deus, por nosso pai ser um pai bondoso, diante dele, ele não vai nos amar da mesma forma. A vida, a gente sabe que muitas vezes as situações elas vão mudar, né? Então, quando a gente fala em recomeço, a gente precisa entender que quando a gente começou, era tudo novo, era tudo novidade, né? E novidade a gente sabe como né? Aquela empolgação, aquele primeiro amor, aquela vontade. Mas depois que a gente já conhece o caminho, a gente sabe onde tem buraco, a gente sabe onde está desnivelado, onde tem uma dificuldade ou outra. Então, recomeçar sempre vai exigir de nós ver as coisas com uma nova ótica. Apesar de a realidade mudar, ela pode mudar para melhor. Ela pode mudar para melhor a partir do momento que a gente muda a nossa visão, a nossa forma de ver as coisas, que vai dar para nós aquilo que a gente deseja, né? Mas independente do caminho que a gente está percorrendo, está sendo difícil, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, né? Falando novamente essa frase, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, porque quando a gente sabe aonde quer chegar, não importam as dificuldades no caminho, não importam os percalços no percurso, as dificuldades no percurso, a gente vai conseguir chegar, porque a gente colocou como meta, a gente colocou como alvo. Não importa a situação em que estamos, o que importa é recalcular a rota e recomeçar, né? E esse recalcular a rota aqui esses 3 passos, né? É reconhecer que a gente errou, né? Abrir mão do nosso orgulho e aceitar que uma nova realidade pode surgir, né? E que essa nova realidade, ela esteja em Deus, porque Deus, ele tem o melhor para nós, né? A palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o futuro, né, que vocês desejam. Então, esse é o pensamento de nós a nosso respeito. O pensamento do Senhor, ele é muito além do nosso pensamento, porque Deus, ele não pensa que nós somos algo, ele sabe quem nós somos, né? Deus sabe para que propósito nós somos chamados, Deus sabe para que nós existimos. Ele não gostaria de deixar mais um versículo, além da parábola, que é o versículo de Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13 e 14, de Filipenses. O Senhor Paulo, nosso apóstolo Paulo maravilhoso, deixou aqui na carta aos Filipenses, né? Esse versículo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, que a gente consiga todos os dias falar como Paulo, né? Eu não julgo que eu tenha alcançado. Até porque a gente está aqui falando sobre recomeço, né? Então, a gente não alcançou nada ainda. Mas eu prossigo para o alvo, né? Então, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero, eu sei aonde eu vou chegar, porque eu tenho um alvo. Quando se fala em alvo, né, é objetivo, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, eu prossigo para o alvo, eu não paro, eu vou. Eu recomeço, eu prossigo para o alvo e eu me esqueço das coisas que para trás ficam. O que passou, passou. Aonde eu caí, aonde eu errei. Hoje eu não vivo mais isso. Ficou para trás. Acabou, passou. Agora eu vivo uma nova vida. Eu recomecei, né? Eu comecei de novo. Eu prossigo para o alvo, né? Que essa seja a nossa verdade, né? Assim como era a verdade de Paulo, para que a gente consiga realmente recomeçar e viver uma vida com o Senhor.